estamos aqui com o nosso programa Viva a Vida. Viva a vida para mim, para você e para todo mundo, porque a vida tem que ser vivida e bem vivida. Para isso, nós precisamos ter acesso a boas informações, bons conteúdos, a conhecimento, para que assim nós possamos solucionar os problemas do nosso dia a dia, mas não só solucionar, né, gente? Encontrar aí saídas onde a gente achava que não tinha, a luz no final do túnel e muitas coisas, não só para a gente, mas para quem a gente ama também. E esse é o objetivo desse programa, é distribuir conhecimento, não só jurídico, mas também de outras áreas de atuação. E nessa seara estamos aqui com o engenheiro Sérgio Almeida. O Sérgio, ele é um engenheiro já, olha, de muito tempo, faz um trabalho excepcional aqui no Vale do Paraíba e outros estados que eu sei, né? Além de ser professor universitário e tudo mais. Sérgio, muito obrigada por você estar aqui conosco, compartilhando com a gente esse conhecimento único que você tem. Porque o Sérgio ele é especializado em imóveis rurais também, e que não é fácil de resolver, porque tem a história toda do INCRA, né, Sérgio? Pois bem, eu que agradeço, doutora Virgínia, a presença aqui, e vamos tentar esclarecer aí ao público o que vem a ser, então, o tal georreferenciamento de imóveis rurais. Georreferência. Eu fiz até uma listinha aqui, gente, olha, eu tenho que pegar aqui para não deixar faltar nada, porque a informação é muito relevante. Sérgio, primeiro, o que é o georreferenciamento? Bem, o que vem a ser o georreferenciamento? Basicamente, georreferenciar uma propriedade rural é tornar ela única. O georreferenciamento vem garantir que nenhuma outra propriedade venha a sobrepor sobre ela. Entendi. Isso vai evitar o quê? Principalmente a grilagem de terras. Ah, esse é o grande... Porque antigamente tinha muito problema desse tipo, né, Sérgio? Exatamente. As pessoas faziam documentos em cima de documentos, propriedades que tinham 2, 3 ou até mais matrículas referentes ao mesmo imóvel rural. Isso é inadmissível através do georreferenciamento, pois ele posiciona cada propriedade no seu devido local. E antigamente as propriedades, principalmente rurais, pelo que eu me lembro, né, eu tenho origem rural e com propriedades rurais, como é que era na época do meu avô, do meu pai, que nós também tivemos que fazer lá o georreferenciamento, mas era assim, do Bambual até o Cupim, que desce até o rio, que vira direita, não tinha não tinha graus, não tinha ligação com satélite, não tinha nada, era olhômetro, né, Sérgio? Exatamente. Então, o georreferenciamento veio hoje, doutora, da segurança jurídica para os registradores. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, não se admite mais aquelas descrições precárias. O georreferenciamento, então, ele vem descrever de forma inequívoca a qualquer imóvel, através das coordenadas, UTMs, do datum brasileiro, do Sistema Geodésico Brasileiro, que hoje é o SIRGAS 2000, tá? E tudo isso em acordo com as normativas do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que regulamenta, né, o imóvel rural no país. Não é qualquer engenheiro que pode fazer georreferenciamento? Bom, primeiramente, para se fazer o georreferenciamento, o engenheiro ele tem que ser lotado no CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, né, do Estado de São Paulo, juntamente com o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia. E tem que ser credenciado pelo INCRA. Ele tem que ter... Se ele não tiver o credenciamento, ele não tem aptidão para estar fazendo esse tipo de trabalho. Não é o fato de ele ser engenheiro que dá habilitação para ele fazer georreferenciamento. Entendi. Isso é muito bom saber. Então, ele tem que ter uma formação além. Talvez uma pós-graduação na área de georreferenciamento, né, habilitado pelo CREA e credenciado pelo INCRA. E como é que a pessoa pode ter acesso a essas informações? Saber se aquele engenheiro que ela está contratando é habilitado pelo INCRA para fazer um georreferenciamento? Olha, o INCRA dispõe no seu site www.incra.gov.br, numa aba chamada SIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária do INCRA. Certo.
Nesse CIGEF tem uma aba onde qualquer pessoa, qualquer cidadão pode consultar os profissionais habilitados a fazerem georreferenciamento no país inteiro. Muito bom, muito bom. E aqui, deixa eu pegar minha colinha aqui, né? Quem que está obrigado a fazer o georreferenciamento, Sérgio? Olha, todos os proprietários de imóveis rurais, eles terão a seu tempo que fazerem o georreferenciamento. E esse georreferenciamento, ele vem a ter que alterar as matrículas dos imóveis. Certo. Agora, pessoas que têm imóveis registrados terão que fazer o georreferenciamento. Certo. Posses rurais, quer sejam elas por ocupação ou por transferência de cessão de direitos hereditários ou possessórios. Certo. Então, todas essas propriedades terão que fazer o georreferenciamento. Tem um prazo, Sérgio? Tem. Que prazo é importante, a gente tem que ficar ligado nisso. Prazo é muito importante. Veja bem, atualmente nós estamos no prazo de imóveis acima de 250 hectares. Isso, hectares, olha, 250 hectares 250, é bastante, hein? Acima de 250 hectares nós estamos no prazo. Agora, a partir de novembro agora de 2018, vão ser imóveis de 100 a 250 hectares. Certo. A partir de 2023, são imóveis até 50 hectares e de 2000 até 2025, imóveis aí de 25 hectares. Então, mas... Não vai sobrar ninguém, né, Sérgio? Não, todos vão ter que fazer. É obrigatório isso. No entanto, doutora, o que ocorre? Qualquer ato judicial, se a pessoa vem a fazer uma retificação judicial ou uma usucapião judicial, obrigatoriamente tem que fazer o georreferenciamento. Isso é importante saber. Independente do tamanho da propriedade. Se então tiver daí... um alqueire, 2 alqueires, 10 hectares, 20 hectares, obrigatoriamente tem que ser feito o georreferenciamento. Entendi. E agora, para a gente encerrar esse bloco, Sérgio, eu queria saber quais os procedimentos que devem ser obedecidos para o georreferenciamento do imóvel rural. Bem, o georreferenciamento, além da medição em campo feita pelo engenheiro, o qual vai apresentar ao cliente uma planta com memorial descritivo e a RT, que é a responsabilidade técnica, vai depois encaminhar esse trabalho ao INCRA, o qual será certificado pelo INCRA, depois encaminhado ao registro de imóveis para que seja, então, obtida a nova matrícula. Muito bom, olha, mas eu acho que tem mais coisas para a gente saber, principalmente sobre desmembramento de imóveis rurais e urbanos. Não sai daí, porque a gente já vai conversar, inclusive, sobre os procedimentos necessários para a gente dar entrada na usucapião, seja na justiça ou seja direto no cartório. Até já! Viva a vida! Estamos aqui de volta conversando com o engenheiro Sérgio Almeida. Ele é especializado em georreferenciamento de imóveis rurais, desmembramento de imóveis rurais e urbanos e também na preparação de toda a papelada referente à parte de engenharia, topografia também, para dar entrada na usucapião, seja judicialmente ou seja extrajudicialmente. Nós já conversamos aqui, né, Sérgio, sobre o georreferenciamento e que todas as propriedades rurais, de uma forma ou de outra, vão acabar tendo que fazer esse georreferenciamento, porque é obrigatório pelo INCRA, justamente para evitar a sobreposição de propriedades rurais e a grilagem. Agora, com relação ao usucapião, Sérgio, eu queria saber o seguinte: por que a pessoa precisa de um engenheiro para fazer mapa, memorial descritivo, amarração até na esquina, né, quando é imóvel urbano, e também o imóvel rural? Por que precisa? Bem, o engenheiro, ele é o técnico especializado com equipamentos de última geração que são capazes de dar segurança
ao proprietário, ao dono do imóvel, ao adquirente, para que ele tenha certeza de que aquele trabalho, de que aquela propriedade, ela será registrada e ele terá um documento que ateste o domínio dele sobre aquele imóvel. E isso, meus amigos, é muito importante. Um imóvel sem origem, um imóvel sem documento, ele não tem valor. Quem não registra não é dono. Não é dono. Eu canso de falar isso agora. Quem tem a posse de um imóvel e quer a declaração judicial ou extrajudicial de uso capião, porque já tem, preenche os requisitos para fazer uso capião, ou seja, regularizar essa posse, transformá-la em propriedade, fazer nascer uma matrícula específica para aquele imóvel, onde vai ser delimitado o imóvel, né, Sérgio? Exatamente. Então, todo esse trabalho de engenharia vai, na verdade, identificar o imóvel onde ele começa e onde ele termina, não é isso? Exatamente, mas veja bem, o técnico, o engenheiro, quando ele faz o seu trabalho, a medição do imóvel, ele identifica todos os limites, seja com uma estrada, com uma rua, ou com propriedades particulares ou propriedades públicas. Isso tem que ficar muito bem definido. Todos os confrontantes têm que ser qualificados. Todos os confrontantes, eles têm que, inclusive, doutora, anuir com o trabalho. Pois se não houver uma concordância de todos os confrontantes, o trabalho, ele acaba sendo invalidado no cartório. Então, aí só judicialmente, aí né? Só Quando judicialmente. existe litígio, aí é só judicial. Mas se todo mundo estiver de acordo, os confrontantes estiverem todos de acordo com aquela metragem, aquele trabalho que foi feito pelo engenheiro, pode ser feito a uso capião direto no cartório de registro de imóveis, não é isso? Exatamente. A legislação atual, ela permite que se faça a uso capião extrajudicial. Bem como a retificação extrajudicial também, quando o indivíduo ele já tem matrícula e precisa retificar. Certo. Pode ser feito direto no cartório. Quando, por exemplo, no imóvel rural está escrito lá do Bambual até no Cupim, que desce até o rio, então aí ele pode retificar através do georreferenciamento, Exato. continua a mesma matrícula, mas aí vai ser retificada com as novas normas, com é as isso novas mesmo? normas, identificando todos os confrontantes. Certo. Mas é importante frisar sempre que o trabalho de georreferenciamento não é a única ferramenta, não é única para fazer o uso capião. Tem que ter também o advogado. Não tem como um engenheiro fazer uma petição para uso capião, mesmo que seja extrajudicial. Isso é importante. Então, tanto extrajudicialmente como judicialmente é possível, né, fazer a uso capião, regularizar um imóvel, porém é necessário sempre do acompanhamento, do patrocínio de um advogado. É isso, né? Muito bom. Agora, após a retificação da matrícula ou após o registro de uma uso capião, se houver a necessidade de um desmembramento desse imóvel, isso é importante. Uma partilha entre herdeiros, uma divisão entre condôminos, uma venda ou por qualquer motivo que seja, esse imóvel deverá também, através do engenheiro, fazer a planta, o memorial descritivo desse desmembramento. De cada pedacinho, né? De cada parte, identificando corretamente quem serão os proprietários e aí também feito junto ao cartório de registro de imóveis esse desmembramento. Nesse momento já não existe a obrigatoriedade de acompanhamento de um advogado, o que não quer dizer que não dará uma segurança jurídica melhor para... Né? Se pudesse se ver acompanhado de um advogado, melhor. Mas não é obrigatório, né? Agora, quando faz o desmembramento, Sérgio, vão nascer matrículas novas para cada pedacinho desmembrado, é isso? A cada imóvel desmembrado, o cartório vai abrir uma matrícula nova. Certo. Ele vai cancelar a matrícula antiga. Nessa matrícula antiga, ele vai averbar todos os desmembramentos, lançando inclusive em qual matrícula está aberto cada novo imóvel, com o seu respectivo proprietário, inclusive. Sim, porque um dos objetivos de existir o cartório de registro de imóveis é justamente para que a população tenha segurança jurídica quanto aos seus imóveis. A gente sabe que sai até morte
por causa de meio palmo de terra. Não é verdade? Então, Sim. é muito bom que estejam muito bem especificados, e isso só através de um engenheiro. Só através do engenheiro devidamente qualificado. Sim. Né? E com uma certa experiência também no trabalho. Isso é essencial, né, Sérgio? Nós já atuamos com georreferenciamento desde 2005, ou seja, já vão para 13 anos que nós desenvolvemos esse trabalho em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral, Estado de São Paulo. Eu sei que até Minas Gerais ele já anda se Gerais, enveredando. Amazônia. Nossa! Olha, não é fácil, Não doutora. é fácil, né? Ô Sérgio, e com relação agora ao desmembramento de imóveis urbanos, a pessoa tem lá um terreno de 10 por 25, então tem lá um terreno de 250 metros quadrados e ele quer dividir. Ou então já cada irmão já fez a sua casa, ou o pai tem uma casa num pedaço, deu um outro pedaço para o filho, só que eles querem regularizar, eles querem desmembrar para cada um ter o seu IPTU e tudo mais. Como é que faz? Então, perfeitamente. É totalmente possível fazer o desmembramento do imóvel urbano. Mas, diferentemente do imóvel rural, não existe a obrigatoriedade do georreferenciamento. Certo. Tá? No entanto, a Lei 6766, a que regulamenta loteamentos e ocupações urbanas, ela determina que o imóvel urbano ela tem que ter, no mínimo, 125 metros quadrados de área, com dimensão mínima de 5 metros. Ou seja, um lote de 5 por 25. Esse é o mínimo. Isso é o mínimo. Tá. Menos do que isso não pode ser desmembrado. Certo. E é importante também lembrar que o imóvel rural também tem o módulo rural mínimo para desmembramento. Aqui na nossa região, Taubaté, né, e Pindamonhangaba, Tremembé, se eu não me engano, é de 20 mil metros quadrados. Exatamente. Isso é quase um alqueire. E Redenção, São Luís, Natividade, Lagoinha, já é 30 mil metros quadrados, ou seja, supera um alqueire. Então, muito importante que as pessoas tomem esse cuidado, porque para desmembrar, para dar registro, tem que desmembrar no mínimo com essa quantidade ali de terra. Agora, se você quiser comprar 1.000, 2.000 metros quadrados, não vai ter como desmembrar, não vai dar registro, tá bom? Sérgio, eram essas as informações que nós podíamos passar para a população e muito obrigada por vir aqui distribuir, compartilhar conosco todas essas informações que são muito técnicas, mas que são muito relevantes e muito importantes para toda a população. Obrigada, viu, Sérgio? Obrigado a você, agradeço o convite, a oportunidade, precisando a gente volta aí. Tá certo. Se alguém tiver alguma dúvida, como é que pode entrar em contato com você? Pode entrar em contato comigo pelo telefone 12 99700 9959. Nossa, é o WhatsApp facinho. também. Muito bom. Obrigada, Sérgio. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa e não se esqueçam, se vocês quiserem entrar em contato conosco, deixar a sua sugestão de pauta ou a sua dúvida, também pode nos encontrar no Programa Viva Vida, ali no Facebook, no @Programa Viva Vida, que é o nosso Instagram, e no nosso YouTube, é lógico, Programa Viva Vida com Virgínia Machado. Muito bem, encerramos aqui a nossa entrevista com o engenheiro Sérgio Almeida e espero você depois do intervalo para o nosso bloco de dicas jurídicas. Não sai daí! Retornamos com o nosso programa Viva Vida. E o programa Viva Vida, nesse bloco, ele tira dúvidas jurídicas da população. E com muito prazer. Se você também tem alguma dúvida, você pode deixar lá para a gente e nós vamos responder. No YouTube, você nos procura no Programa Viva Vida com Virgínia Machado, no Facebook, Programa Viva Vida e no Instagram, Programa _Viva Vida. E a pergunta que nós vamos responder hoje é da Ana Paula, sobre a aquisição de imóvel sem a ciência, a anuência da construtora. Veja bem,
comprou um terreno, um imóvel, através de um contrato de gaveta, sem tomar a precaução de verificar se esse terreno estava financiado. E se estava financiado, se a construtora ou agente financeiro estava anuindo com essa venda. Então, o que acontece? A pessoa, quando compra um imóvel com contrato de gaveta, a primeira coisa que tem que fazer é verificar se esse imóvel está quitado ou está financiado. Se estiver financiado, como esse caso, tem que verificar junto à construtora ou ao agente financeiro como transferir essa dívida. Mas sempre buscar no cartório de registro de imóveis, saber lá na matrícula do imóvel se existe alguma pendência sobre esse imóvel. Primeiro, se está mesmo no nome de quem está vendendo para você. Segundo, se não tem nenhuma penhora sobre esse imóvel, se esse imóvel está alienado ou está quitado, tudo isso vai estar lá no cartório de registro de imóveis. Então, é muito importante você verificar se não tem débitos na prefeitura, se não tem débitos de condomínio. Tudo isso são débitos que acompanham o imóvel. Se você compra um imóvel com esse tipo de dívida, você ganha a dívida junto com ele, tá bom? Então, lógico que é possível resolver, Ana Paula, porém, nós teremos então que consultar a construtora para verificar como resolver esse imbróglio. Mas esse terceiro que vendeu de má fé, ele também comete um crime chamado estelionato e é passível de responder aí criminalmente pelo que fez, ok? E a segunda dúvida que nós vamos aqui dirimir é com relação à dúvida da Viviane. Muito obrigada, Viviane. E é sobre guarda compartilhada. A dúvida que ela tem é: a guarda é compartilhada. Então, aquele que não está com a criança tem que pagar a pensão alimentícia ou não? Ou, como é guarda compartilhada, não existe a obrigatoriedade de pagar pensão. Olha, uma dúvida bem legal e muita gente deve ter essa mesma dúvida. Muito bem. Olha só, Viviane, não é porque é guarda compartilhada que isenta do pagamento da pensão alimentícia, ok? A guarda compartilhada, hoje, ela é regra, ela não é mais exceção. Agora, guarda compartilhada é diferente de guarda alternada. Guarda alternada é quando a criança fica um pouco com a mãe, um pouco com o pai. Só que aí dá um tilt também na cabeça da criança, né? Cada um tem valores diferentes, cada um cria diferente, educa diferente. Então a criança fica nesse ping-pong. Não é interessante, principalmente dependendo da idade, né? Mas a guarda compartilhada, a criança vai ficar na posse de um dos pais e o outro vai ter direito de visitas regulamentado. Aquele que não está na posse do filho, obrigatoriamente deve pagar a pensão alimentícia, sim, ok? Então, é uma dúvida muito pertinente. Eu espero que esteja esclarecido que guarda compartilhada não é guarda alternada. Na guarda compartilhada, o que vai compartilhar são as decisões sobre o futuro e a educação e criação do filho. Isso vai ser decidido por ambos os pais, diferente da guarda unilateral, quando só um é guardião e decide por todos, ok? Espero que vocês multipliquem essas informações para todos aqueles que vocês amam e conhecem, para que todos tenham um pouco mais de poder nas suas vidas, porque conhecimento é poder.